Olá, nesse vídeo que tu me pergunta que tu achou que ele se resolveria, né? Seria esse vídeo 2 aqui, né? Se resolveria com a fórmula de Bhaskara e gostaria de saber por que não pode ser resolvida com Bhaskara. Somente dessa forma explicada aqui no vídeo. Ou seja, aqui está perguntando, deixa eu entrar aqui no vídeo, aqui ó, diz que uma empresa ela presta serviços e usa aquela expressão matemática ali para calcular o preço em reais a ser cobrado pela manutenção de aparelhos de um mesmo local. E daí perguntando qual é a quantia máxima cobrada por essa empresa. Então, a pergunta ali diz por que não dá para resolver como fórmula de Bhaskara. Então, somente dessa forma. Então, primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, a gente vai entender o que é a fórmula de Bhaskara, digamos assim. A fórmula de Bhaskara, quando encontro uma equação do segundo grau, tá? Ou seja, eu tenho números aqui, ó, tem um número multiplicando x ao quadrado, um número multiplicando x e outro número sozinho aqui. Isso aqui é o que a gente chama de uma equação de segundo grau. Como é que eu sei que ela é uma equação de segundo grau? Bom, porque ela tem um termo com grau 2, ou um termo ao quadrado, tá? Tudo bem. Quando eu tenho isso daqui, eu tenho uma expressão, né? Digamos assim. Agora, quando eu tenho um sinal de igual a alguma coisa, digamos igual a zero, isso daqui é o que eu chamo de equação, né? Então, a equação é quando eu tenho uma expressão com uma igualdade aqui. Tá bem? Então, tá. Digamos que eu tenha isso daqui, então. 3x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a zero. Bom, isso daqui é o que eu chamo de uma equação de segundo grau. Por quê? Porque tem um termo ao quadrado, o A é o 3, o B é o 5 e o C é o 1. Tá? Exatamente porque essa daqui é a forma, digamos que é a forma geral. Tá? Bem, se eu tenho, digamos, 3x igual a 6, para eu resolver essa questão é muito fácil. Eu passo o 3 que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo. Fica 6 dividido por 13, isso daqui é igual a 2. Tá? Mas quando a gente tem uma equação desse tipo, não é tão fácil assim, não é passar o 6 para o outro lado, e daí depois eu tenho um termo ao quadrado e daí não é tão simples assim, eu não posso passar o 5 dividindo. Então isso daqui acaba complicando a gente, né? Ou seja, eu estou interessado em saber qual o número aqui que eu vou colocar e isso daqui vai ser igual a zero. Ou, digamos que eu passasse o 6 para o outro lado e ficaria assim, ó. Também, tá? Só que para resolver algo desse tipo é mais fácil eu deixo tudo de um lado só e igual a zero. Por quê? Porque a gente tem uma fórmula que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, mas é a forma da equação de segundo grau, é uma forma de encontrar, que é o que se chama de fórmula de Bhaskara, tá? A partir dela eu consigo determinar quais são esses valores de x. Bom, dito isso, isso que é a fórmula de Bhaskara. Agora, como a gente vai aplicar isso no gráfico? Observe o seguinte, ó. A fórmula de Bhaskara ela encontra quando a gente tem uma equação nessa forma, tá? Então, digamos que eu tenho isso daqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a... Aqui eu vou dizer que isso daqui é uma função, ó. Tem uma função, né? Agora a gente está estudando função quadrática, então a gente tem uma função que é igual, é dada por esse valor. Ou,
caso vocês não estejam muito familiarizados desse jeito, é comum, né? A gente escreve assim, é assim que a gente padroniza, que a função esteja na frente, digamos. Mas eu não quero que perca o raciocínio com o que eu estava falando lá. Então agora eu tenho uma função, que é o que eu chamo de função quadrática. Tá? Bem, essa função aqui, ó, ela é uma parábola, tá? E quando o delta lá a gente vê que ele é positivo, isso aqui vai ter duas raízes, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, esse gráfico vai estar assim, ó. Ele sempre vai ser nesse formato ou vai ser assim, né? Claro, tem os que não vão cortar o eixo X e o Y, mas isso são casos particulares. Ou o gráfico vai ser assim, dessa maneira, com concavidade para cima, ou vai estar com a concavidade para baixo, tá? Aqui é quando o A é maior que zero e aqui é quando o A é menor que zero, tá? Esse é caso de crescente não, concavidade para cima e para baixo, que isso já está no material. Bom, mas o que é comum com todas as parábolas? Ó, se ela for nesse formato, concavidade para baixo, ela vai ter um ponto aqui, ó, que a gente vai chamar ou um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Perceba que esse ponto, esse pico aqui é para baixo, então ele é um ponto de mínimo que a gente chama. Ponto de mínimo. Tá? Já esse daqui, ó, quando A é negativo, o A é menor que zero, vai ter um ponto, um ápice lá, ó, como se fosse uma montanha. Então esse daqui é o que a gente chama de ponto de máximo. Tá? Legal. Agora olha só, quando a função, ó, quando a equação ela é igual a zero, eu encontro o x1 e o x2, que seria o resultado da fórmula de Bhaskara, tá? Mas então eu estou dizendo que é quando a função aqui seja igual a zero, né? Essa função o y, digamos, porque isso aqui, o f de x eu posso ler como sendo y igual a x ao quadrado menos 5x mais 5. Então, ó, quando, aqui é y, né? O eixo é y e esse eixo aqui é o eixo x. O y é zero aqui, ó. Resumidamente, o x1 e o x2, que é a fórmula de Bhaskara, que é isso que tu perguntou, só vão dizer para a gente quais são as raízes, ó, ou onde são esses pontos aqui, ó, que cruzam o eixo x, tá? Isso que quer dizer a fórmula de Bhaskara. Por exemplo, aqui, ó, quando eu resolvesse a fórmula de Bhaskara dessa função, eu ia encontrar um x1 aqui e ia encontrar o x2 aqui. É isso que encontra a fórmula de Bhaskara. Mas percebe o seguinte, ó, vamos voltar lá no problema. O que está pedindo aqui, ó, está dando uma função e está perguntando aqui, ó, qual é a quantidade máxima. Então, se está perguntando qual é a quantidade máxima, está perguntando qual é esse ponto aqui, ó. Vou pegar uma cor aqui que destaque. Está perguntando esse ponto aqui, ó. Tá? E quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o vértice. Então, na verdade, o que está dizendo ali para a gente é que eu tenho que calcular, eu tenho essa função aqui, ó, deixa eu anotar aqui, menos x, tá. Tenho essa função aqui, ó, P, que é a função do preço ali, menos x ao quadrado, mais 80x, mais 5. E perceba o seguinte, ó, o A é o número que está aqui, ó, multiplicando o x ao quadrado. Então, o A vale menos 1. Ou seja, ó, o A ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, o gráfico vai ser exatamente esse que eu falei para vocês aqui, ó. Vou fazer de outra cor aqui, vamos ver amarelo. Ó, o gráfico é esse daqui, ó. Tá? Então, ele vai ter um ponto de máximo. E o que a gente está interessado o quê? No vértice, ou seja, no ponto de máximo.
Como é que a gente calcula o vértice? Bom, agora é bem simples. Eu vou calcular o vértice de que maneira? Tá perguntando, bom, primeiro o que ali? A gente tem que ver, né? Porque o x é a quantidade e o y é o lucro. O que pede no problema... Ah, não, tá aqui o problema. Tá perguntando a quantia máxima, ou seja, tá perguntando qual é o x do vértice, né? Qual é o x do vértice, porque a coordenada do vértice é assim, ó. É o x do vértice e y do vértice. Mas como que eu encontro isso? O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então está interessado na quantia máxima, ou seja, o x, né, quer saber o máximo. Como é que eu vou resolver isso? Só calculo o vértice, ó, vai ser menos o valor do b, ó, quem é o b? O b é o número que está multiplicando o x, não o x ao quadrado. Então é menos 80 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então vai ficar menos 80 dividido por menos 2, que é igual a 40. Certo? Então, espero que tenha clareado um pouco as ideias, né, e que tenha elucidado aí um pouco as dúvidas desse exercício. E por que a gente não resolve com fórmula de Bhaskara? Por quê? Porque a fórmula de Bhaskara somente vai dar pra gente as raízes, né, ó, só as raízes que vai ser a fórmula de Bhaskara. O resto do gráfico a gente encontra com o vértice e depois também com esse ponto aqui, ó, que eu não falei, mas que tem, que é o C, né, do ponto, que é onde corta o eixo das ordenadas. Mas, para esse problema, é isso aí, certo? Até mais.